Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Antônio e estamos retornando aí aos nossos estudos de tecnologia mecânica e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que são os ajustes e tolerâncias. Bom, pessoal, para que serve ajuste e tolerância? Por que estudar ajustes e tolerâncias? Porque é muito importante na indústria mecânica você ter conhecimento dos desvios que podem ocorrer nos processos de fabricação. Por exemplo, no processo de torneamento, você pode ter uma máquina que não seja tão robusta ou tão precisa e esta máquina pode produzir uma peça que não tem uma qualidade dimensional muito boa, tá? Então, mediante este conhecimento, você pode adaptar a fabricação da sua peça à realidade do equipamento que você tem. Em outro exemplo que eu posso citar, os ajustes e tolerâncias servem para você também verificar as folgas no acoplamento entre elementos mecânicos. Por exemplo, no acoplamento de um eixo com uma engrenagem. Então, sempre vai haver algum desvio, ou seja, alguma falha no processo que pode causar uma falha no ajuste ou no acoplamento de peças. Então, ajustes e tolerâncias, na verdade, são medidas permissíveis, toleráveis, que você pode adotar dentro do seu processo e que podem ajustar a montagem desses elementos aí nesses equipamentos. Então, o primeiro assunto que a gente vai falar é a respeito de desvio, né? O desvio é uma anomalia na peça que pode comprometer o acoplamento ou a montagem de um elemento mecânico. E esses desvios, eles podem ter várias fontes. Uma delas eu já até comentei, né? Uma causa de desvio pode ser, por exemplo, a máquina que você esteja trabalhando ou a ferramenta que você acoplou nesse equipamento, né? Então você pode não estar com a máquina adequada ou pode não estar também com a ferramenta adequada. Então, olha aqui, não é possível obter exatamente as dimensões indicadas no projeto. Pessoal, é impossível você conseguir as dimensões exatas no projeto de uma peça, exatamente porque nós temos esses desvios. Podemos ter, por exemplo, falha do operador, podemos ter uma ferramenta inadequada ou um equipamento não adequado também. Então, nós temos que ter a consciência de que as dimensões dadas nos projetos, elas nunca vão ser alcançadas devidos a esses desvios. Mas não se preocupem, pessoal, porque esses desvios, aliás, essas dimensões exatas, elas não devem ser alcançadas com a máxima precisão. É por isso que entra o conceito de tolerância, que é a faixa permissível do desvio da dimensão que você vai ter, né? Então, olha aqui, uma coisa que influencia bastante o acoplamento de uma peça ou o estado superficial dessa peça, é a rugosidade. Então a gente observa, por exemplo, nos processos de torneamento, onde você tem ferramentas inadequadas, você vai acabar gerando rugosidades ou parâmetros de corte que não estejam adequados ao processo, né? Em outros processos de fabricação, essa rugosidade ela é até desejável, mas nos processos onde haja o acoplamento entre peças, não é desejável porque você aumenta bastante o atrito, né, de deslizamento entre essas peças, tá? Bom, vamos colocar aqui quais são os principais fatores que causam esses desvios, essas não conformidades, que são a máquina, como eu já comentei, o equipamento está sendo utilizado, o desgaste, que é um processo natural que ocorre com o funcionamento entre peças, a qualidade da ferramenta, do equipamento, do processo de fabricação, enfim. A localização da máquina não é também um fator que causa
desvios consideráveis, mas podemos colocar aqui. A ferramenta de corte, obviamente, é um fator que pode causar desvios, porque existe uma infinidade de ferramentas de corte que você pode utilizar. O operador, que a gente quer dizer a falha humana, sim, ela pode causar desvios. E o material da peça também. Então, se você utiliza, por exemplo, um aço, um determinado percentual de elementos de liga, pode ser que cause desvios, tá? Pessoal, esses desvios, eles podem levar ao que a gente chama de desvios aceitáveis, ou seja, existe uma faixa tolerável que você pode admitir para esses desvios, dependendo do processo de fabricação e para onde a peça você vai utilizar. Então a tolerância é essa faixa permissível que você tem desses desvios. Então é uma extensão da dimensão ou da cota, tá? Então você tem lá o desenho, por exemplo, de um eixo, e esse eixo está obrigando que você fabrique uma peça com 50 milímetros. Mas o seu equipamento, ele permite que você tenha ali uma produção dessa peça de 50,1 ou 49,9. Então essa faixa permissível ao redor de 50 milímetros é o que a gente chama de tolerância, tá bom, pessoal? Então a tolerância, ela tem um objetivo de limitar essa variação dimensional. Então ela limita, então você pode fabricar tanto a peça como 49,8 até 50,2. Então aí você vai ter 0,4 milímetros de tolerância. Então é essa faixa, tá? Os custos de fabricação da peça, eles tendem a aumentar. Isso é muito importante, pessoal. Os custos de fabricação da peça tendem a aumentar quando você diminui cada vez mais essa faixa de tolerância, porque você vai ter que ter ferramentas cada vez mais precisas, equipamentos mais robustos que garantam uma qualidade superficial melhor, que é o caso das máquinas CNC, centros de usinagem. Então, com isso, você vai ter que investir mais no seu parque fabril e dessa forma você vai aumentar consideravelmente os custos de fabricação, tá? Outra questão é a padronização de unidades, onde você vai ter que utilizar, por exemplo, as unidades milimétricas sempre nos seus processos. Se você adotar desde o início de um projeto de uma peça, você vai ter que continuar com essa unidade até o final, tá? Pessoal, agora na próxima videoaula a gente vai falar um pouco então dos conceitos iniciais de ajustes e tolerância. Então espero vocês lá na próxima videoaula, tá bom?